TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Hoje temos mais um programa Gestão SA. E nesta noite nós vamos conversar um pouquinho sobre a cadeia do leite, ou seja, toda essa parte que envolve a estrutura, a logística e também a história do leite no Vale do Taquari. Para que a gente possa conversar um pouco, estamos recebendo nesta noite o senhor Gilberto Pitinini, presidente do Instituto Gaúcho do Leite. Boa noite, Gilberto. Como é que estamos? Tudo tranquilo? Boa noite, Gerson. Boa noite a todos os ouvintes. Uma satisfação estar no programa Gestão. Ok, muito obrigado pela presença. Então nós vamos iniciar hoje falando, como é de praxe, conhecendo um pouco da história do Gilberto, né? Essa pessoa que se envolveu e atua no Vale do Taquari, não só como em termos empresariais, mas também dentro dos aspectos sociais e do desenvolvimento do nosso Vale. Podia falar um pouquinho, um breve histórico de quem é o Gilberto Pitinini? Bom, eu tenho uma vivência toda no agronegócio, sou agricultor, sou filho de agricultor. Certo. E tive experiência na área financeira, trabalhei em bancos. Depois dessa experiência, eu retornei, ajudei a estruturar o Sicredi, região dos Vales. Logo em seguida, a gente acabou indo para a cooperativa, a Dália Alimentos, e trabalho que a gente vem fazendo até hoje como presidente do conselho. Mas na atividade leiteira, além dessa atividade importante que a região tem, que a nossa cooperativa tem, ela é uma atividade que a gente faz também. Tem uma propriedade rural, onde nós desenvolvemos, além da silvicultura, a atividade leiteira. Então, nós estamos intimamente ligados a essa atividade, conhecemos a atividade, conhecemos os desafios que a atividade tem, mas é uma atividade muito importante, rentável para os produtores e para a região, e ela passa a ser, com certeza, a principal atividade do Vale do Taquari. É uma bacia leiteira respeitável a nível de estado, seguramente é a segunda melhor bacia leiteira do estado, e isso então solidifica toda essa expectativa que você tem em torno dessa cadeia e também as experiências e talvez tenha sido isso que nos levou ao longo do tempo a presidir o Sindicato da Indústria anos atrás, coordenar a Câmara Temática do Leite junto às cooperativas que tem agroindústria no estado, e agora o desafio de organizar e ser o primeiro presidente do IGL e próximos dias estará abrindo as portas. Nós vamos conversar mais à frente sobre o IGL, mas antes nós vamos apresentar um vídeo que eu acho que é importante discutir a questão do leite sob um outro prisma. Nós vamos ver nesse vídeo uma análise da característica e como o leite é importante nas nossas vidas. Vamos ver, assistir esse vídeo e mais tarde retornamos para continuar o nosso assunto com o Gilberto. O consumo de leite é fundamental para a saúde humana, importante fonte de cálcio, auxilia na formação dos ossos e também dos dentes. Nós temos a formação óssea durante a fase da infância e a adolescência. Então, nesse período é muito importante o consumo do leite, principalmente o leite integral para as crianças e também adolescentes. Claro que a gente tem que cuidar um pouquinho o excesso de peso, que é o caso que vem acontecendo com as crianças, adolescentes, e a gente indica geralmente então o leite semidesnatado ou desnatado para pessoas adultas, mas o leite é fundamental para a importância da saúde dos ossos e a formação dos dentes. Baixa quantidade de cálcio no organismo pode causar problemas como osteoporose. A doença afeta principalmente mulheres por terem ossos mais finos e leves. Na menopausa, o risco da doença se intensifica. Durante a fase adulta, nós temos a manutenção óssea. Quando a mulherada chega na fase da menopausa, começa então a perda óssea. Começa então um processo chamado de osteoporose. Então é importante que se faça uma reposição de cálcio e também da vitamina D, porque o cálcio só é absorvido durante o processo da vitamina D. Então geralmente está se encontrando muita deficiência de vitamina D em pessoas adultas, mais idosas, e aí se suplementa tanto o cálcio quanto a vitamina D. Produtos derivados do leite podem ser consumidos com a mesma finalidade. Queijos e iogurtes, por exemplo, possuem igual valor de cálcio, o que difere a quantidade de gordura. E o leite direto do produtor é extremamente saudável, afinal dá origem ao de caixinha, porém o produto industrializado passa pelo processo de pasteurização. Esse processo garante a segurança do alimento, porque esse rápido aquecimento e resfriamento do leite
faz com que os micro-organismos sofram uma morte, como a gente diz, a morte dos micro-organismos produzindo um alimento com inocuidade. Então, vai garantir a segurança desse alimento e prevenir que consumidores, crianças, adolescentes, adultos, idosos, possam ter possíveis toxinfecções alimentares. Então, o leite de caixinha ou o leite que sofreu a pasteurização se torna um produto bem mais seguro para a saúde do que o alimento de origem do produtor. Mas até o 1º ano de idade, o indicado é apenas o leite materno. A vantagem é oferecer todos os nutrientes que a criança precisa para um bom desenvolvimento. A grande vantagem do leite é conter todos os substratos também do ponto de vista imunitário, que a gente tem que lembrar que a criança ainda tem o seu sistema imunitário pouco desenvolvido. O fato de ter-se o leite do peito traz como acréscimo anticorpos que a mãe já contém e que, estimulando a defesa da criança, propiciem a que ela tenha menos infecções durante um período que ela estiver sendo amamentada. Na falta de leite materno, o ideal é substituir a caloria, proteína e gordura que o leite tem através do produto artificial, mais conhecido como leite em pó, ou ainda por outros alimentos como sucos, frutas e até sopas, se a idade da criança já permite. Precocemente, 1 mês de idade, a mãe não tenha mais leite, nós introduzimos então um leite artificial. Hoje em dia, a indústria já oferta uma boa qualidade de leites que servem como substituto ao leite materno. Então, hoje está muito mais fácil. Se aconteça esse imprevisto, quer dizer, que a mãe não tenha mais leite, a gente tem como substituí-lo por outras opções industriais de alta qualidade. Após ver esse vídeo sobre a questão do leite, eu pergunto ao Gilberto. Gilberto, a história do leite no Vale do Taquari, qual a sua importância? Né? Como é que foi essa construção dessa agroindústria hoje toda que nós temos, que é uma das principais do Vale e dentro do país uma das maiores que tem em termos de presença na questão de leite e seus derivados? Acho que a história do leite no Vale do Taquari está muito intimamente ligado à questão cultural. O Vale é povoado por pessoal de origem alemã, origem italiana, ou seja, na sua origem europeia, tem o gosto da atividade de produzir leite. É claro que no primeiro momento era feito mais sob o aspecto de, digamos assim, mais não era uma atividade profissional, era mais uma atividade de subsistência. Logo em seguida, as cooperativas, as empresas começaram a incentivar o produtor e buscar uma escala maior. Hoje é uma atividade extremamente importante, haja vista talvez o tamanho das propriedades, a agregação de valor em cima da pequena propriedade, que é a maior parte da realidade do nosso Vale do Taquari. Então, essa atividade de leite tem uma atividade muito importante sobre o aspecto econômico e social. Dados da Univates, anos atrás, foram levantados, onde um percentual muito grande dos alunos que estudavam na Univates tinham, na base, digamos assim, da capacidade de pagamento das próprias mensalidades vinham em cima da atividade leiteira. Haja vista a importância dessas milhares e milhares de famílias que atuam na atividade leiteira. Então, dentro dessa primeira abordagem, né, dessa primeira discussão, nós entendemos um pouquinho da importância do leite. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e após nós vamos tentar entender o que é o IGL, Instituto Gaúcho do Leite, a sua importância e os seus principais desafios que ele está enfrentando hoje. Estamos de volta e nesse segundo bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre o Instituto Gaúcho do Leite. O que é essa instituição, qual a sua importância, como funciona, até para a gente entender um pouco de por que se construiu, por que se estabeleceu o Instituto e como ele vai agir dentro das suas expectativas, dentro da estrutura hoje da cadeia leiteira. Gilberto, fala um pouquinho para nós dessa ideia, o Instituto, quais suas características, sua importância e, obviamente, a sua atuação. Bem, o Instituto ele nasceu em cima de uma vontade do setor. Essas experiências de um instituto organizado, funcionando, nasceu da vontade, digamos assim, da própria universidade aqui, da Univates, com experiência da província de Galícia. Foi quando nós começamos os primeiros contatos, as viagens para aquela província, para o estado da Espanha. Logo em seguida, foram feitas outras viagens a nível de Sindilat, o Sindicato da Indústria,
buscando outras experiências. E ao longo do período de 2 anos, foi se discutindo, foi se aprofundando o conhecimento em cima das experiências de lá, adaptando à realidade brasileira. E nós chegamos no dia 11 de fevereiro deste ano, nós acabamos fundando o Instituto Gaúcho. Foram 35 entidades que são as fundadoras, são todas entidades que, de certa forma, existe ligação com o setor. Para você ter uma ideia, a FAMURS está junto, porque os prefeitos têm uma importância grande. A Secretaria de Agricultura, o Ministério da Agricultura, cooperativas, a Associação dos Pequenos Produtores, os órgãos de pesquisa, enfim, é a formação das 35 associados. Então, o setor leite vai passar, a partir da abertura oficial das portas, digamos assim, do Instituto, do IGL, Instituto Gaúcho do Leite, ele, através do programa, que é o PRODE Leite, e do Fundo Leite, que é o que, digamos assim, o que vai financiar a atividade, as funções do IGL, que é o Instituto Gaúcho do Leite, esse tripartite, essa organização, através das 3 organizações, que o IGL que vai coordenar, ele começa então a fazer um planejamento muito organizando, pensando a organização muito peculiar do setor leite, porque ali estarão envolvidas todas as entidades que, de certa forma, trabalham a cadeia leite. Existe uma força de atuar em cima da cadeia, ou seja, em termos de qualificação, em termos de denominação de origem, como o IGL pode atuar perante as dificuldades que qualquer mercado, qualquer segmento hoje enfrenta? Bem, o IGL ele tem três pontos importantes que ele vai trabalhar. A questão, em primeiro lugar, da capacitação dos produtores, transportadores e da tecnificação da indústria. Em segundo plano, fica também, não menos importante, fica a questão do marketing, que é também importante em qualquer atividade. E nesse momento é fundamental, é fundamental. Né? A questão da imagem. Isso. Né? E terceiro, a questão da sanidade animal. E nós temos uma experiência, e talvez o IGL e o diretor executivo do IGL será o Ardemio Heineck, que coordenou esse processo na comarca de Arroio do Meio, e através de nós também, que incentivamos muito. Talvez seja por isso que nós estamos liderando esse processo, junto com a diretoria, que é formada por diversos representantes. Nós temos essa experiência já, digamos assim, um projeto piloto para levar para o IGL. E nós queremos trabalhar exatamente nesse momento e dizer que o leite é uma atividade, primeiro um alimento, depois o aleitamento materno, o mais importante que existe. Nós sabemos, por mais que se discuta, hoje existem muitas preocupações com relação à lactose, nos consultórios médicos, muitas vezes na dúvida você para de tomar leite. Na verdade, muitas vezes nem é bem isso. O que existe, esse trabalho que deverá ser feito, será um trabalho de planejamento, de conscientização até, mas um trabalho muito fundamentado, muito planejado, através de todas as entidades que conhecem e vão aprofundar muito o conhecimento do setor. Eu até diria que é aquela máxima, né, no marketing, né? Às vezes um problema é uma oportunidade. Um leite sem lactose tem um valor agregado e tem um preço maior. Com certeza. Quer dizer, eu acho que uma lógica que está surgindo me lembra um pouco, alguns anos atrás, com a questão da água. Deu problemas com água e disparou a venda de água mineral. Quer dizer, o leite também pode estar entrando num novo ciclo, que é o ciclo de maior valor agregado. Quer dizer, não só se preocupando com a ideia do leite básico, padrão, né? Mas também leites com outras características, produtos derivados de leite com outras características, né? Sem dúvida, Gerson. E a gente sabe que leite não é só fluido, você acaba consumindo leite através dos produtos lácteos, queijos, iogurtes, enfim, bolos, sorvetes. Mas o produto lácteo, o produto leite líquido, ele é de extrema importância. A gente sabe que a qualidade desse leite, a maneira como você pode trabalhar esse leite, a questão da baixa lactose, leite enriquecido, leite com ômega, tudo isso será muito forte a partir de agora, que as empresas irão trabalhar. A questão toda que também se pretende fazer com que demonstrar isso. O Rio Grande do Sul, com certeza, tem o melhor leite do país. E o que se fez, o que está se fazendo é um processo para se certificar esse leite. Então, a certificação de origem, esse pente fino que está se trabalhando, a questão da qualidade do leite, tudo isso os outros estados não fazem. Então, é um processo que tem que passar por isso
E quando a gente fala para o nosso consumidor, que fica preocupado, eu devo consumir leite, vou parar de consumir leite, vou consumir outro produto, o leite é trabalhado de uma maneira muito profissional, digamos assim, por 99% de quem atua na cadeia, dos entes que atuam diretamente na cadeia. E o leite gaúcho é sim o melhor leite do país, tanto é que tem muitas empresas que vieram para o Rio Grande do Sul, querem vir, e o Estado já está muito bem servido em termos de indústria, e a produção de leite no Rio Grande do Sul vai crescer muito. Estamos passando por um processo de depuração, e que é necessário, normal, precisa depurar. Normal. A gente trabalha com um produto, uma matéria-prima viva, e pode haver desinconformidades, mas fraude jamais é tolerável, isso é um caso de polícia. Assim, para a gente até encaminhar o segundo bloco, como é que vai ser a estrutura do IGL? Ele vai existir fisicamente? Vai ser um escritório com atendentes? Ou ele ainda é mais uma associação que se reúne de tempos em tempos? O IGL vai estar abrindo as portas, o seu endereço será na Getúlio Vargas, em Porto Alegre, na rua Getúlio Vargas, próximo à Secretaria de Agricultura, já tem sede própria, alugada, e ele vai funcionar através de um secretário executivo, sempre que o presidente puder estar lá ou estar participando de alguma forma pelo Estado afora em eventos. Terá também uma secretaria, digamos assim, para atender, e ele vai ter a sede física, vai estar presente, mas as ações dele vai ser através da Assembleia, que vai definir as linhas gerais, os planejamentos que serão feitos, e assembleias ordinárias acontecerão sempre no mês de abril e novembro para encaminhar os assuntos para o próximo ano. Então, o IGL, podemos entender que o IGL, a partir de 2014, ele se estrutura e, obviamente, já vai começar a fazer as suas ações no mercado, já fazendo uma espécie de estruturação e, principalmente, encaminhamento para o setor leiteiro. Exatamente. Nós temos uma previsão de assinar o convênio com a CEAPA, com o governo do Estado, que são o IGL tem o Fundo Leite. O Fundo Leite virá da contribuição das indústrias e da Secretaria da Fazenda, do Governo do Estado, com recursos de créditos presumidos, que será 50% da indústria e 50% do governo, recursos governamentais. Portanto, é um órgão de parceria público-privada. E ele, após a assinatura, que deverá acontecer no dia 10 de junho, ele passa a ter estrutura própria, ele tem receita para operar. E essa receita, ela se fará de maneiras que começamos já a trabalhar a questão do planejamento, e as primeiras ações serão feitas já a partir de setembro. Então, junho é o mês que abre as portas, assinatura dos convênios, e a partir daí, então, uma diretoria está formada, ela vai se reunir sempre que necessário, e começaremos a participar de congressos. Teremos o Congresso Internacional do Leite já em novembro, que nós estamos trabalhando a ideia, talvez, até fazendo as estruturas aqui da Univates, e será um evento de mais de 1.000 participantes. Serão as primeiras ações, e também ações muito pontuais na questão principalmente a capacitação, a qualificação do produtor, para tornar esse estado como referência em termos de produção de leite no Brasil. Bem, estamos encerrando nosso segundo bloco, e obviamente no terceiro a gente vai voltar para até ver o que vai acontecer daqui para frente. Quais são os principais desafios e as estratégias que não só o IGL, mas também as empresas do setor têm em relação a toda a cadeia de leite. Bem, nesse terceiro e último bloco, nós vamos conversar mais um pouquinho com o Gilberto para a gente entender quais são as características e principalmente as ações do IGL, mas também e principalmente o que vai envolver o aspecto de desafios que o Vale enfrenta nas questões da manutenção e do desenvolvimento da sua indústria leiteira. Gilberto, o IGL, nas questões de desenvolvimento do setor no futuro, quais são as suas principais estratégias, ou principais desafios? Gerson, nós sabemos que o nosso vale é formado por pequenas propriedades, mas nem sempre o tamanho vai definir, digamos assim, o sucesso e insucesso da atividade, ou a qualidade do leite que será produzido. Tem experiências que nós estamos trazendo da Europa e outros países, de juntar produtores e formar associações desses produtores produzindo com alta tecnologia, com animais de melhor genética. E esses produtores cada vez vão ser mais disputados pelas empresas. Porque nós temos
vários tamanhos de empresas. Temos as cooperativas, temos empresas multinacionais atuando, temos empresas de porte nacional e tem pequenas as agroindústrias locais, municipais, onde os produtores acabam fazendo a industrialização dos seus produtos. O grande desafio que nós temos é trabalhar um diferencial da qualidade. O mercado ele existe tanto interno quanto externo. Nós precisamos fazer com que a sanidade animal e a qualidade do nosso produto, as normativas acabam nós temos que entrar, digamos, na normativa a 62, que há muito tempo nós estamos aguardando. Existe limitação porque tem um risco de deixar parte dos produtores fora. Mas vai chegar um momento que nós precisamos produzir uma matéria-prima que o mercado internacional aceite. Eu acho que essa é a grande discussão em relação ao setor, né? Pode haver um processo de exclusão. Aqueles que não se encaixarem dentro de determinados padrões não vão sobreviver. Isso é uma tendência? É uma tendência em qualquer atividade que nós temos. Uma atividade dos bens duráveis, alimentos, é uma tendência que você tem um prazo para digamos assim, para se enquadrar. E isso vale para os produtores, vale para as indústrias. Os produtores têm a normativa do Ministério da Agricultura, que é a normativa 62, está sendo protelada. Claro que a cada ano vem... Podia falar um pouquinho sobre essa normativa? A normativa, ela basicamente, ela define os padrões de qualidade do leite. Tanto da sanidade dos animais, o leite que sai da vaca, digamos assim, e o manejo que é feito pelos equipamentos, a limpeza desse leite. Então, cada ano está apertando mais para se chegar, no futuro, aos níveis internacionais. Então, nós precisamos fazer com que não se protele mais, que entre em vigor a normativa, porque isso nos tira de mercados que remuneram melhor. Nós possamos tirar, muitas vezes, do mercado interno esse leite que é produzido no Vale, ou no Estado, ou no Brasil. Então, isso está intimamente ligado com a rentabilidade para o produtor. Tem anos que parte do mundo está com problema de estiagem, catástrofes, e falta a matéria-prima, e nós muitas vezes não temos essa capacidade, nós estamos liberados para atender essa demanda. Isso são oportunidades de mercado. Então, são desafios que nós temos pela frente, desafios de trabalhar cada vez mais. O Vale está muito à frente, se considerarmos isso, porque tem um trabalho forte das cooperativas, tem um trabalho de outras empresas, das pequenas agroindústrias também. Elas têm o sistema de inspeção municipal, agora tem a possibilidade de também comercializar para fora dos municípios, através do sistema SISB e outros sistemas de controle, fiscalização. Então, nós estamos avançando, mas podemos avançar mais rápido nesse sentido. Gilberto, tu traz uma coisa importante. Não faz muito tempo, eu me lembro de ter lido e visto várias reportagens sobre a demanda crescente do leite no mundo, né? Derivado da capacidade de compra de China, Índia e outros países em desenvolvimento, a própria Rússia. E você coloca uma questão que é uma barreira aí para poder exportar. Como é que a gente pode se inserir nesse contexto, né? Eu sei que a carne também enfrenta algo similar para conseguir entrar em determinados mercados. O leite também, obviamente, enfrenta essas dificuldades. Como crescer e crescer com qualidade? Eu acho que o grande desafio do GL será nesse sentido, trabalhar estrategicamente a cadeia. Porque nós temos belas experiências e nós temos experiências negativas, que é um processo, como falamos antes. Nós sabemos que um setor, e a gente comparou antes, como, por exemplo, um automóvel, quando ele é montado em lotes e sai numa linha de montagem, você sabe do número tal a número tal. Se apresentou um problema, você faz um recall, pede para que o automóvel volte para substituir aquela peça. Nós produzimos alimentos. Pode haver uma inconformidade, um equipamento, uma embalagem, uma solda mal feita pelo equipamento, que são praticamente robôs que trabalham hoje. A questão, por exemplo, de envasamento de leite na caixinha. É uma perfeição fantástica, mas pode haver um lote que tenha problema. Então, o que houve? Uma inconformidade. Você tem que trazer de volta para a indústria e acabar tirando do mercado esse leite, porque ele sofreu um processo diferente que devia. Mas quando o problema é fraude, bom, a fraude tira. Isso não se admite, é abominável, isso não se conta mais com isso. Acho que deve se separar os problemas, muito né? bem, a muito questão bem, da conformidade do produto em relação àqueles que não executam como deveria executar. Exatamente, as suas ações. isso tem que ficar muito claro, muito claro. Então, não é o tamanho da empresa, se a empresa é multinacional, se ela é de tamanho nacional, se ela é uma média empresa, grande, pequena. Quem vai definir a qualidade vai ser padrões que cada vez mais vão ser incentivados ou preparados para que isso aconteça. Por exemplo, análises da matéria-prima,
pronta na gôndola do supermercado, analisar produtos de outros estados, tudo isso vai vir à tona. No passado se analisava quantidade de água no leite, a lisarola, enfim, produtos, testes em laboratório, era muito simples. Hoje se analisa mais de 20, você faz mais de 20 análises na matéria-prima que vem para ser descarregada na indústria. Então, veja bem, hoje o grau de controle que existe é muito grande. Então, nós sabemos que esse é um processo importante, porque é um alimento importante. Não tem como pensar em substituir, é um alimento importantíssimo no mundo todo. As oportunidades de negócio que nós temos, a China é um mercado fantástico que está se abrindo, as indústrias, as plantas estão se habilitando, a própria Índia, países que hoje não têm relação comercial ainda por questões sanitárias, por barreiras sanitárias, ou até barreiras comerciais, também é uma realidade. Nós vamos vencendo uma a uma. Quer dizer, o problema não é de demanda. Não é demanda. O mundo tem espaço para vender essa matéria-prima, produzir mais, produzir melhor, mas tem que ter qualidade. Trabalhar qualidade, por isso que o IGL vai ter um trabalho muito grande pela frente. Ele está muito bem estruturado e vai começar as ações nas próximas semanas, e aí nós teremos um desafio grande pela frente, mas com certeza grandes conquistas para o setor. Então, em termos de demanda, ok, há um espaço. O que nós precisamos é qualificar ainda mais. Vai ter alguma questão de fiscalização, o IGL, para a gente até encaminhando o nosso programa, o IGL vai ter um caráter de fiscalizador ou ele vai encaminhar para alguém fiscalizar? O IGL é estratégico, ele vai apontar. Ele não tem poder de fiscalização, até porque tem as entidades, digamos assim, tanto a Secretaria de Agricultura, através dos seus técnicos, e o Ministério da Agricultura, ou quando, se for o caso, a fiscalização municipal. O IGL vai apontar caminhos que o setor entende que sejam importantes, pela experiência da indústria, pela experiência dos produtores. O IGL é formado pela FETAG, milhares e milhares de produtores, todos estão interessados para que a cadeia cada vez se organize melhor. Eu volto a reforçar, o Rio Grande do Sul é referência em termos de qualidade de leite. Isso nós temos a certeza. O momento, claro que o momento ele fica arranhado porque estão sendo apurados, estão sendo depurados os problemas. Mas isso é uma questão temporária que logo viraremos a página e estaremos numa outra realidade. O que todos os setores têm, né? Isso não é novidade. O que acontece é que, de repente, vamos ter que trabalhar um pouco mais a imagem. E é a velha história, separar o joio do trigo. Gilberto, para a gente caminhar ao final do nosso programa, a gente sempre deixa um último espaço para que o convidado possa fazer uma última consideração, colocar a importância do tema e, obviamente, colocar quais são as ações que ele acha mais contundentes, né? Então, em breves palavras, o que você gostaria de deixar para o nosso telespectador na questão de todo desse momento que a gente está vivendo em termos de segmento leiteiro? A questão do leite, ela é uma atividade de uma cadeia longa. A gente estudou muito na própria universidade, nos cursos, como estão organizadas as cadeias produtivas. A cadeia leiteira é muito longa, porque você tem um produtor, você tem que investir primeiro em genética, depois essa genética transformar em produtores capacitados que vão fazer uma produção de leite. Você tem o transporte, você tem a industrialização, toda a tecnologia necessária, isso gera um custo. Então, o histórico de uma empresa, de uma marca, o próprio desafio, o próprio preço, porque essa cadeia longa, ela praticamente, você tem um preço necessário para cobrir todos esses custos. Rentabilidade do produtor, rentabilidade da indústria, e essa indústria tem primeiro um percurso, que é o transporte da matéria-prima, o segundo percurso até o centro consumidor. Então, há um preço necessário. Então, eu diria para o consumidor, olhe para essa história, para esse histórico da empresa, essas marcas conhecidas. Não que as marcas novas não sejam respeitáveis. Muito pelo contrário, tem marca nova que surge com um belo trabalho. Mas que olhe a questão também dos preços. Porque o preço, nem sempre o maior preço é o melhor, mas o menor preço você olhe porque não tem milagre, digamos assim. Existe a remuneração de toda uma cadeia e existe também uma qualidade dentro daquele produto, aquela embalagem que o consumidor precisa e merece comprar. Então, eu quero dizer que consumam lácteos, que tem muita gente boa trabalhando para o setor e colocando na mesa do consumidor um produto de excelente qualidade nutricional e que sejam todos saudáveis e felizes. Ótimo, ótimo. Obrigado, Gilberto. E, obviamente, agradecendo a presença do nosso amigo Gilberto Pitinini em relação também ao Instituto Gaúcho Leite, esperamos um trabalho cada vez mais contundente e que vai certamente qualificar ainda mais o nosso produto.
Agradecendo a sua assistência, obrigado, saúde e sucesso sempre para todos nós. Até a próxima. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.